Graça e paz, meus irmãos. Vamos falar da história de Jesus, da manjedoura até a cruz. Há mais de 2000 anos, meus irmãos, nasceu aquele que mudaria a história da humanidade para sempre. Há 2000 anos atrás, aproximadamente. E seu nome é Jesus. Ele não veio para conquistar reinos terrenos. Não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para salvar corações. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. A Bíblia relata isso lá em Isaías 9,6. O nascimento de Jesus. Na pequena cidade de Belém, em um simples manjedoura, nasce o Filho de Deus. O ser mais importante da humanidade e do mundo. Maria e José não encontraram lugar na hospedaria. O Rei dos Reis nasceu entre os humildes, no meio dos animais, num local do improvável. E ela deu à luz ao seu filho primogênito, meu irmão. Envolveu em um pano e deitou numa manjedoura. O Rei dos Reis foi deitado assim que nasceu numa manjedoura no meio dos animais. Lucas 2,7. Os céus anunciaram seu nascimento. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas 2,14. Aí vem o ministério de Jesus. Jesus cresce e aos 30 anos ele começa o seu ministério. Ele começa a mostrar que ele é o Filho de Deus. Ele cura os enfermos, faz cegos enxergarem, levanta paralíticos, meus irmãos, multiplica pães. E olha o que Jesus faz, acalma a tempestade. E acima de tudo anuncia o amor e o reino do seu Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Foi Jesus que disse. Por onde Jesus passava, multidões o seguiam. Mas ele não veio apenas para fazer milagres. Não foi só para isso que Jesus veio, meu irmão. Ele veio para entregar sua própria vida. Olha só o que a Bíblia fala. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Ele veio salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19:10. Glória a Deus. A traição. Mesmo sendo santo, Jesus foi rejeitado, meus irmãos. Um dos seus próprios discípulos, Judas, o traiu por 30 moedas de prata. Ele foi traído. E Judas procurava uma oportunidade para entregar. Lucas 22,6. Naquela noite, Jesus foi preso, humilhado, espancado, acusado injustamente. E mesmo podendo destruir seus inimigos, permaneceu em silêncio. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como o profeta Isaías disse que iria acontecer, lá em Isaías 53:7. O caminho da cruz, oh Jesus. Jesus carregou a cruz pelas ruas de Jerusalém. Cada passo carregava o peso dos nossos pecados, pecado da humanidade. A multidão gritava: crucifica-o! E mesmo ferido, coroado com espinhos e coberto de sangue, Jesus continua andando até o Calvário por amor. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53:5. Jesus na cruz. Pregaram suas mãos, pregaram seus pés, que coisa dolorosa. E ali, entre o céu e a terra, estava o Filho de Deus crucificado por nós. Mas mesmo sofrendo, Jesus ainda liberava perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Foi isso que Jesus disse em
Lucas 23:34. Ao lado de Jesus, meus irmãos, havia dois condenados. Um zombava e o outro reconheceu os seus pecados. Então aquele homem disse para Jesus, quando entendeu quem era aquele que estava do seu lado: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no reino do teu reino. Lembra-se de mim. Lucas 23:42. E naquele momento, meus irmãos, aconteceu algo poderoso. Mesmo nos últimos instantes da vida daquele homem, a graça de Deus o alcançou. A graça que estava para ser derramada com a morte de Jesus alcançou aquele homem. Jesus respondeu na mesma hora: hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Lucas 23:43. A grande lição. Meus irmãos, a cruz nos ensina que nunca é tarde para se render a Jesus de todo o coração. Aquele homem não teve tempo de fazer boas obras, meus irmãos. Não teve tempo de mudar de vida. Não teve tempo de provar nada para ninguém. Mas teve algo que mudou tudo ali, naquele cenário. Ele reconheceu Jesus de todo o coração, de toda a sua alma, e implorou pelo perdão de Jesus e queria estar com Jesus no seu reino. Isso foi suficiente para receber a graça, perdão e salvação. Foi o suficiente, meus irmãos. A graça não é conquistada, entenda. Ela é recebida por aqueles que se rendem verdadeiramente ao nosso Cristo Jesus. Como alcançar essa graça, meus irmãos? Como podemos fazer isso? O nosso Jesus deixou o caminho claro. Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Mateus 11:28. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. João 5:24. Quem vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6:37. E tem mais. Isso é os ensinamentos do nosso Jesus, nos orientando, nos dando direção. Hoje é o dia de você ter uma direção. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. Glória a Deus. Na cruz, meus irmãos, entenda, Jesus não viu apenas pecadores. Ele viu filhos que poderiam voltar para a casa do seu pai, assim como a ilustração do filho pródigo. E até hoje a graça continua disponível para todo aquele que se rende de todo o coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, meus irmãos, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Meus irmãos, que palavra, que mensagem poderosa. Se essa mensagem falou com você hoje, seja uma pessoa humilde, entregue sua vida a Jesus, entenda que sem Ele você não é nada, você não tem nada, você não vai ser nada. A cruz é ainda a prova do amor, perdão e a graça, porque através da morte de Jesus foi derramado sobre nós a graça, o perdão imerecido, a libertação do pecado. Deixamos de ser escravos aos nossos pecados. Somos pessoas livres em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo somos pessoas livres. Não em outro lugar, não nas suas riquezas, não da sua maneira de viver, da sua própria maneira, não colocando em consideração o que Deus acha ou pensa do que você está fazendo. Meus irmãos, estar sobre a graça significa redenção total. Ele disse: de todo o seu coração. Não é a metade, um pedaço, é de
todo o seu coração. Se essa mensagem tocou no seu coração hoje, se entregue a Jesus hoje, meus irmãos. Você que está assistindo esse vídeo, se renda àquele que te amou, aquele que veio ao mundo, deixou o seu local celestial, se esvaziou-se, habitou dentro de uma virgem, nasceu entre os homens da maneira que nasceu, de uma forma humilde e simples, sentiu nossas dores, começou o seu ministério nos levando ao caminho que conduz à vida eterna, nos ensinando a andar no caminho que Ele disse, que é estreito, que é difícil de andar nele, mas é nesse caminho que Jesus escolheu para nos salvar. Ele escolheu andar nesse caminho que conduz à vida eterna e nos mostrou como fazer isso. Citamos vários textos aí nessa mensagem. Vários exemplos, Jesus falando com você, hoje, nessa manhã. Se renda a Jesus, entregue a sua vida a Ele enquanto há tempo, meu irmão. Aqueles dois condenados na cruz, ali não tinha mais tempo para nada, mas a graça foi alcançada para aquele homem que se rendeu a Jesus. Não seja igual ao outro, que em vez de se entregar ao nosso Deus, o nosso Salvador, escolheu ignorar e ainda debochar o nosso Jesus. Pena para ele e alegria para aquele que se rendeu. Seja aquele que se rendeu hoje, dê o primeiro passo, deixe Jesus entrar no seu coração hoje. É o convite que eu faço para vocês de todo o meu coração. Não há outro caminho, e vimos aí Jesus dizendo, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Só temos vidas quando permanecemos em Cristo. Em nome de Jesus.